o que é o sensoriamento remoto? Bem, basicamente o sensoriamento remoto é a aquisição de informações de um dado sem entrar de um objeto, de um alvo, sem entrar diretamente em contato com o mesmo, com aquele alvo a que você quer adquirir informações. Tecnicamente, o sensoriamento remoto tem um conceito mais parecido com o que está apresentado para vocês aí no slide. É o processo de detectar e monitorar as características físicas de uma área, medindo sua radiação refletida e emitida à distância. Quando a gente pensa no nome sensoriamento remoto, a gente pensa no nome sensoriamento, vem do sensor, no caso, o sensor é o responsável por medir, por detectar essa radiação refletida e emitida, e o remoto está diretamente relacionado à partezinha do termo que diz a distância, ou seja, remotamente, sem entrar diretamente em contato com aquele alvo. Então, esse conceito ele é bastante amplo e ele define bem o que é o sensoriamento remoto, para que vocês tenham uma pequena percepção de como o sensoriamento remoto é uma técnica utilizada no nosso dia a dia e muito comum. Quando a gente utiliza a nossa câmera do celular para tirar uma foto de uma paisagem, de um pôr do sol, a gente está utilizando o processo, a técnica do sensoriamento remoto, mas não tecnicamente, né? Não para gerar um produto técnico, não dentro de engenharia, mas isso também é sensoriamento remoto. Então, ter esse conceito, esse exemplo na mente faz com que você consiga entender bem o que é sensoriamento remoto. O próximo slide é sobre o funcionamento do sensoriamento remoto. Então, como o sensoriamento remoto funciona? Você tem uma fonte de energia, que é o sol nesse caso, e aí o sol ele reflete essa energia e bate no alvo, seja a vegetação, seja o corpo hídrico, seja a própria superfície terrestre, e chega até esse sensor. O sensor, no caso desse modelo do slide, ele é um satélite, mas existem várias variações de sensores. A mais conhecida dentro do sensoriamento remoto de forma mais ampla, de uma maneira mais geral, é o satélite. E então o satélite ele recebe a informação que veio da fonte e interagiu com esse alvo e processa e passa para um servidor. Essa informação que chega até o servidor, ela é dada a um técnico, a uma pessoa interessada que vai utilizar aquela informação daqueles alvos para produzir qualquer tipo de informação, para ter qualquer tipo de informação. Então, esse é o processo de funcionamento do sensoriamento remoto. Aqui a gente tem um dos exemplos mais utilizados, principalmente dentro da academia, né? Que é esse exemplozinho do sol emitindo a energia e aí bate nos alvos e chega até o sensor. Mas o funcionamento, mais tecnicamente falando, do sensoriamento remoto, ele está dentro de um tripé, que a gente chama, é o tripé do sensoriamento remoto. Ele é formado pela fonte de energia, naquele exemplo que eu mostrei para vocês no slide anterior era o sol, pelo alvo e pelo sensor. O alvo é o objeto, a área que você tem interesse de adquirir informações, certo? E o sensor é o equipamento responsável por obter as informações da interação da energia eletromagnética que vem da fonte e chega até o alvo. No meio desse tripé, eu coloquei a REM, que é a radiação eletromagnética, que é o que vem da fonte e interage com o alvo. Para você entender o sensoriamento remoto e utilizar o sensoriamento remoto, você precisa entender o que é a radiação eletromagnética.